Graça e paz é a ação atual, costumeira, que evidentemente é réplica da forma, do modelo que aquele que é o nosso líder, rei e senhor, ele saudava, aqueles que os estavam esperando. E ele então dizia da graça e da paz. E louvar a Deus pela oportunidade de vir retornar e estar de novo neste lugar que nós cantamos ainda hoje. Todos nós estamos no santo lugar. Há um brilho, há uma áurea, há uma glória tão grande nas igrejas de Deus, que quando você se envolve nesse projeto que não é do homem, é de Deus, você passa a ser participante das maravilhas e das belezas que só existe neste lugar. Só existe neste lugar. É o lugar dele, é o lugar de Deus. As pessoas, elas têm a falsa ilusão, mas Deus está em todo lugar. Mas quando você vai ver a história de Deus em comunhão com o seu povo, foi Ele que estabeleceu o tabernáculo e o templo. E Ele mesmo vai dizer que Ele colocou ali a sua presença e a sua glória. Mas o menos advertido, que certamente está dessa porta para lá, ele, iludido os maus informantes, eles dizem: não, eu estou indo lá na boate, Deus está lá, estou indo lá no pagode, Deus está lá, estou lá no funk, Deus está lá, entendeu? E aí eu, com a minha simplicidade natural, eu falo: tá assim, ali tem um Deus, mas não é o Deus que está aqui. Eu sei que eles não gostam, por isso que eles viram sempre notícias, por isso que eles saem em manchete. Paulo em Coríntios 4 fala: o Deus deste século, Ele é Deus também. O homem fez os demônios, o diabo, a serpente, de Deus, quando ele trocou, ele substituiu, lá no Éden, o verdadeiro Deus pelo enganador. E por isso que ali, o verdadeiro Deus que está aqui, ele amaldiçoou o mundo, porque agora a liderança não seria mais do Criador, mas sim do enganador. Então eu quero cumprimentar a todos que estão conosco e dizer bem-vindo e motivá-los a permanecer conosco, até porque não há uma hora, não há um lugar, não há nada que possa substituir esse momento que nós vamos viver. Nós vamos falar hoje sobre o livro do Lucas. Lucas, chamado por Paulo lá em Colossenses, de o médico amado, companheiro dele, lá no capítulo 4 de Colossenses. Ele escreveu esse livro, o Lucas, e escreveu também o livro do Atos. E eu fico pensando, o que seria de nós, igreja, se não tivéssemos o livro do Atos dos Apóstolos? E veja bem, Lucas como Paulo não andaram com Jesus, mas poucas pessoas na terra tiveram tanta sintonia com Jesus como essas pessoas. E Lucas era discípulo de Paulo. Diz o capítulo 18 de Lucas: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia Deus
nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: faz justiça contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse para si mesmo: bem, eu não tenho temor de Deus, nem respeito a homem algum. Porém, essa viúva me importuna. Julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me mais. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, nós, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça tardio, demorado em defender-nos. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Deus e Pai, aqui está esse texto escolhido para nossa reflexão neste dia. Suplico o teu auxílio e ajuda. Vem, ó Deus, capacitar esse seu fraco vaso e servo, para que esta tua mensagem ela possa ser propagada, ela possa alcançar, Senhor, corações sofridos, doentes, apodrecidos pelo pecado, Senhor, que se arrastam porque não têm relação alguma contigo, a não ser aquelas da religião, que nada pode fazer a elas. Por isso eu clamo a tua graça nesta noite, em nome de Jesus, amém. Eu coloquei como título: desanimar jamais. Desanimar nunca. Nós vemos uma sociedade doente, que nós fazemos parte dessa sociedade, que elas estão desencantadas, desiludidas, aturdidas por uma série de coisas que evidentemente as afeta. Jesus, quando esteve aqui, ele sofreu todas as agruras, todas, não foi uma ou outra qualquer, todas as agruras da vida. E ele então, por ser, como diz lá em João 10,30, o que diz João 10,30? Eu e o Pai somos um. Por ele ser um com o Pai, é a única forma, é a única receita, é o único modelo para você suportar, superar e vencer os desafios cotidianos da vida. Jesus não prometeu nos brindar, pelo contrário, ele diz lá em Mateus 28,18: estou convosco todos os dias. Na emissora nós tínhamos uma vinheta e nela o personagem ali reclamava com Jesus, porque ele, na sua caminhada diária, né, e tem o título, quem quiser pode no YouTube pegar lá, Marcas na Areia. E ele tinha na areia 2 pegadas. E ele sabia que aquela outra pegada, aquelas marcas, eram as marcas de Jesus. Mas chegou um determinado momento, ele estava vivendo um triste momento. Redundante, mas estava vivendo um triste momento. E ele então olhava e via que não tinha as 2 marcas, ou as 4 pegadas dele e também de Jesus. E aí ele vai reclamar: na pior hora, no pior momento da minha vida, eu esperava que o Senhor estivesse conosco. Aí Jesus responde para ele que estava com ele e aquelas marcas que ele via não era mais a dele, eram as de Jesus. Porque Jesus sabia que ele, sofrido, não ia conseguir fazer a jornada e a caminhada, então Jesus o toma
no colo. Eu gosto muito do Evangelho, porque o Evangelho é sinônimo de uma vida vitoriosa, mas ela não é fácil. Veja bem que Isaías, no capítulo 49, 15, diz: pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, que ela gera? E a gente, embora hoje que essa sociedade viu que nós estamos vivendo, e se você abrir, né, uma manchete na sua televisão, você vai ver que pelo menos uma, em qualquer lugar da terra, estou falando nesse minuto, abandonou a cria, abandonou a criança, foi para a balada, deixou sozinho, e uma série de coisas. Mas lá está: se isto acontecer, eu, todavia, não o deixo, não o abandono. Isso é tão confortante. Por quê? Porque você não pode fazer um diagnóstico de que vai ter uma vida de vento a favor. É tão gostoso quando a sua vida está fluindo. E eu conheço isso de perto, por quê? Porque essas décadas todas minha vivida me deu essa experiência. Quantas horas de horror, né? Quando você procura, né, um encosto, vamos fazer, não é encosto segundo o Edir Macedo, não é aquele encosto lá, não. Você procura um lugar para você se escorar, né? Você procura um lugar de descanso, e você não encontra, porque é aquela hora sua, não tem, não existe. E naquela hora é que você vai ter que fazer o texto que nós lemos aqui, praticar. Até porque Paulo em Tessalonicenses 5 diz: orai sem cessar. A oração é uma ferramenta, é uma arma tão poderosa, que a Bíblia diz que Elias, com oração, lá em Tiago 5,19, diz: Elias orou e o sol parou, o céu fechou. O Josué parou também o sol e a lua, apenas com a oração. E eu que, né, também oro, não como essas figuras, esses personagens que a gente está evocando aqui, e às vezes eu falo: Senhor, né, me ouve, me atende. Mas é aquela hora que você tem que ficar como Elias no rio Querite, comendo aquilo que o corvo traz. Eu acho que não foi uma cena muito, né, daquela glamourosa, né? Quem trouxe foi um corvo. Não podia mandar uma pombinha branca, símbolo do Espírito Santo, né? Não, mandou um corvo para levar um churrasco para o cara. E o corvo, como a gente sabe, ele não gosta de carne fresca. Eu até brinco aqui dizendo que ele só voava com uma asa porque a outra ele fechava o nariz para trazer uma carne, né, filé mignon, picanha, trazer uma picanha para o Elias que está lá. Mas não era um bom lugar para estar. Certamente ele fez uma cabana para ele, cortou uns pedaços de pau, pôs lá alguma coisa para cobrir ali, entendeu? De intempéries, essas coisas todas. Dos tempos, eram 3 anos e meio que ele teria que viver nesse estado de coisa, entendeu? Então, o que acontece? O que acontece? Por isso que eu gosto da banda, né? Aí ele vai ficar sem água. O rio Querite secou. E certamente o corvo deve ter perdido as asas de tanta viagem que fez, ou o bico dele, né? Ou morreu por causa da carne fresca que ele tinha que trazer. Aí Deus, que é provedor, né, das nossas necessidades, falou: eu tenho que agora socorrer o Elias. Mas mandou ele para a casa da viúva. Está lá no capítulo 17 de Reis. Mandou para a casa da viúva. E quando chega na viúva, a viúva também estava ao Deus dará, né? A viúva estava no corredor da morte, ela e o filho. E ele
E ela diz: eu não tenho nada como fazer um pão para você, um bolo para você, porque eu só vou fazer um para o meu filho e para mim, né, pequeno, e vamos morrer. Por quê? Porque o céu ficou brindado e por causa da oração do Elias. Às vezes a gente olha, a gente pensa que a gente não vai sofrer. Ele estava sofrendo os efeitos daquela oração. Quando vem um castigo, como está acontecendo com o país nosso, o Brasil, eu estou pagando a picanha o mesmo preço que você. Eu estou pagando o azeite o mesmo preço que você, o arroz, o feijão, o mesmo preço. Embora eu sempre digo que Deus, Ele traz os recursos que nós precisamos, e eu conheço na pele isso. Eu conheço como testemunho ocular o que é provisão de Deus. Até porque nós começamos o ministério há muito tempo atrás e, entendeu, apenas com a cara e a coragem. Ainda na sexta-feira encontramos pessoas que veio até conversar comigo, não conhecia, que fez técnica para nós, né, quando nós começamos o Palavra de Vida lá na Assembleia de Deus, né, e a esposa e tudo, e pessoas que trabalharam conosco. É muito bom esses conclaves, porque de repente a sua história, por isso que você tem que escrever história, a sua história ressalta, ela vislumbra, ela aparece, ela sai, né, daquele período de esquecimento, e é muito bom você relembrar, né? O Paulo vai escrever em Filipenses, no capítulo 6 de Filipenses, né, para você lembrar das coisas boas, verdadeiras, justas, santas, né? E é justamente a trajetória que nós tivemos com essas pessoas. É muito bom você abraçar uma pessoa que agora está cega, e quando você fala, ele já fala o seu nome, porque ficou timbrado, né, na mente, na alma daquela pessoa. E logicamente com a voz você tem que ter, né, aqueles hábitos todos que a Bíblia ela deseja que nós as tenhamos, que ela se assemelha com as de Deus, né? Paulo vai dizer em Coríntios: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Lá no capítulo 11 de Coríntios: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Hoje nós queremos imitar personagens que se sobressaem, não é mesmo? Eu fico lamentando muito, né? Somente na passagem do ano, essa miserável dessa Anitta, né, que é uma profana. Eu soube até que ela cantou já em igreja, não sei se cantou mesmo, eu acho que deve ter sido excluída, expulsa, e tudo se foi na igreja católica, excomungada lá pelo padre e pelo papa, e se foi na igreja evangélica pelo pastor, né? E porque os capetas tomaram toda ela, e ela então é corpo, alma e espírito do diabo mesmo, para fazer tudo o que ela faz. Mas ela passa a ser um ícone para menininhas como essa, que não recebem o que elas recebem dos pais. Entendeu? Esse é o grande problema. E o diabo vai sempre levantar essas figuras macabras, lá das profundezas do inferno mesmo. Enquanto a gente precisa realçar os homens e mulheres, jovens e crianças, e de Deus, realmente de Deus, para elas sobressair, né, diante desse cenário de horror que nós estamos vivendo. Bom, nós lemos aqui uma parábola de Jesus. Parábola é uma alegoria que se fazia, né? Jesus gostava de falar em parábolas, porque ele ilustrava praticamente o dia a dia daquele povo que não tinha, evidentemente, né, esse conhecimento todo que nós temos no século 21. Mas era o tempo que Jesus veio para fazer o que ele fez com esse brilhantismo que ninguém poderia fazer. E aí ele vai falar de uma mulher e de um homem. Uma mulher pobre e um homem poderoso, rico
e poderoso. Que contraste, não é mesmo? Só Jesus para fazer essas alusões, né? E esta mulher, então, ela está vivendo um momento ruim. E ela precisa, né, que todos precisam das autoridades. Todos nós precisamos dos advogados, precisamos dos delegados, dos promotores, dos juízes, precisamos dos governos, essas coisas todas. E em certo momento você não tem como deixar de se socorrer nele. Só que, como a maioria da sociedade de hoje, esse juiz representa as piores espécies de homens da terra. E o pior de tudo, homens com patente, com poder nas mãos. O homem mais sábio da terra, que é Salomão, lá no capítulo 19 do Provérbios, né? Ele vai dizer no verso 2, né, que quando o juiz é mau, quando o governo é mau, quando as autoridades são ruins, o povo sofre. Essa mulher está sofrendo por quê? Porque o governo era mau. Mas quantos da sociedade de hoje, nesse século, estão vivendo, quando eu vejo, agora amanhã toma posse, o Donald Trump, né? E ele, a primeira ação dele, que certamente ele vai assinar amanhã mesmo, segunda-feira, é de deportar, e eu até estou pensando na minha filha que está lá, deportar os imigrantes. Por quê? Porque invadiram de uma maneira assustadora aquele povo. Por quê? Porque eles são bem-aventurados. Mas eles são bem-aventurados porque alguém da Bolívia, da Venezuela, do Brasil foi lá e enriqueceu a vida deles? Não, eles fizeram. É como eu costumo dizer, poxa, eu trabalhei para quê? Para compor com a minha família, esse negócio. E de repente invadem a minha casa e querem usurpar e desfrutar daquilo que eu a duras penas construí. Eles construíram dessa maneira. E de repente vem essa sociedade que se vê no direito de invadir e depois espalha o terror, como eles espalham tipo 11 de setembro lá nas Torres Gêmeas. Não é mesmo? Então, agasalha. Eu já peguei pessoas na rua para morar em casa. Entendeu? Agora, lógico que eu quero que eles respeitem aquele lugar e se vejam gratos, se mostrem gratos de eu ter praticado, né, esse dom de Deus, que é a hospitalidade. Pedro enfatiza isso também na sua epístola. Então, esta mulher, que é um contraste negativo da história, que é uma população muito grande da sociedade, ela agora precisa buscar socorro. E parece que o cara, eu tenho sofrido, a nossa emissora mesmo. O despacho do ministro foi que nós queríamos a concessão para falar, olha como está escrito, da Bíblia. E eu não quero nada na minha vida que não seja para falar desse livro. Eu sei que eu estou falando com pessoas que queriam, como na mensagem passada, para esfregar na cara do outro, para mostrar que é hábil, competente, é capaz, uma série de coisas. Então ele falou certo, até o advogado falou, vamos entrar com recurso quando a Justiça Federal devolveu todos os nossos equipamentos. E eu falei, agora eu perdi a vontade. Eu não senti mais de tocar. E aí deixamos para lá. Mas o despacho do ministro é que eu queria para falar da Bíblia. E não era essa o projeto de rádio comunitária. Está lá escrito, para quem quiser ver. Entendeu? Então eu me sinto injustiçado, porque eu comecei esse movimento em São Paulo. Eu comecei, sabemos aqui duras penas, as reuniões que tivemos,
com os radialistas, essas coisas todas, mas de repente entra a famigerada juiz política do Provérbios 19:2, do mal. E é ruim você... Eu mesmo não tenho suporte psicológico ou qualquer outro suporte para ficar tolerando uma pessoa que... Não que ela divirja ou diverge de mim, mas que ela, definitivamente, ela se opõe àquilo que eu creio, vivo e prego. Me aborrece literalmente, eu já descarto e já saio fora mesmo, entendeu? Então foi isso que me desanimou muito a continuar com... Eu sei que os benefícios que causa e tudo mais, por quê? Que essas grandes igrejas, eles pagam fábulas para estarem na mídia, para estarem na rádio, porque o retorno é real mesmo. Eu costumo dizer que eu falo aqui, eu falo 1000 verdades. E você que está aí, ó, eu aqui falo 1000 verdades e você tem dificuldade de crer. Na emissora ou na televisão, no qual eu fiz parte, eu falo uma mentira e você já abraça com todas as forças da sua vida e ainda discute. Eu ouvi, eu vi, eu assisti pela televisão, como se essa ferramenta, rádio e televisão, fosse um cunho de verdade, fosse uma instituição que ela tivesse veracidade e verdade nela. Aliás, é a que menos grandeza tem na Terra, os veículos de comunicação. E cada dia é mais provado ainda. Aí o que vai acontecer? Essa mulher está na sua necessidade e ela vai reivindicar. E de repente ela tem uma porta fechada. É tão difícil quando você chega numa repartição, né? E de repente eles batem a porta na sua cara. E você não tem em quem socorrer. Jesus está fazendo essa narrativa aqui para dizer para você que você tem que insistir com Ele. Não é você. Eu já estive em muitos departamentos, instituição aqui na Terra, até pelas necessidades dos trabalhos que fizemos. Entendeu? Eu me lembro que uma vez eu ia fazer uma concentração e eu já tinha até o processo na minha mão, a concessão na minha mão. De repente o administrador me chama e fala: seu Fortunato, é o seguinte, uma associação de bairro vai precisar do espaço ali, nesse dia. Eu fiquei surpreso no gabinete dele. Aí eu simplesmente abri o ofício e falei: o senhor conhece essa assinatura aqui? É minha. Então nesse dia eu vou estar lá. Depois ele quis fazer, eu até fiz um acordo com ele. Foi um dia que eu permiti que pusesse quiosque de lado, essas coisas. Só uma vez eu permiti para fazer o que? Uma concessão. Mas ele queria, porque lá ia rolar um candomblé daquele, ia ter umas macumbas daquela, quer dizer, uma expressão minha, entendeu? Aquilo que o povo gosta, entendeu? Que é rodar baiana naquele lugar, mas naquele lugar nós já tínhamos, né, comunicado às autoridades todas, nós íamos fazer, como fizemos vários eventos ali. E eu falei para ele: cara, não faz isso não, porque você vai sair na Globo. Falei para ele: você vai sair na Globo, aqui está o ofício e a permissão, e nesse dia eu vou estar lá com a equipe, com todo o nosso pessoal, com a nossa igreja, e nós vamos fazer. Então eu sei o que é encontrar um juiz desse, em outros aspectos também, em outras situações da vida. E Jesus faz questão de dizer que no mundo, ele não falou para você lá em Lucas, ou melhor em João, no capítulo 16, 32, diz: no mundo você tem a aflição. É isso que é aflição. Mas daí ele vai dizer: clama a mim, evoca a mim, pede-me,
e eu te darei as nações por herança. Eu gosto disso. Significa que a plenitude de Deus. E ele diz: tudo o que pedirdes crendo, você pode receber? Não, ele é enfático, ele diz: recebereis. Acontece que nós não somos muito afetos a fazer calo no joelho. Se eu estou aqui é porque uma mulher, estou falando para mães agora, uma mulher resolveu me resgatar. E era um toquinho de mulher assim, ó. Não era aquela gigante, entendeu? Mas ela resolveu acreditar no que Jesus estava dizendo. E, evidentemente, o resultado sou eu que estou aqui. Não sou grande coisa, mas eu sei os caminhos que eu trilhei na vida, e se não fosse aquela que fez calo no joelho, evidentemente, eu teria me perdido, né, em todos os caminhos que a gente canta aqui. Por todos os caminhos que andei, jamais pensei te encontrar. Então, foi encontrado por ele e ele me resgatou. Jesus está dizendo para você o quê? Não desanime. Ora, você tem vontade de desanimar, eu também. Olha o que o Paulo vai dizer aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 8. Somos nós atribulados em tudo, porém não nos angustiamos, perplexos, porém não desanimamos, perseguido, porém não desamparado, abatido, porém não destruído. Eu gosto de figuras como essa. É figuras como essa que eu amo. E ele vai reportar praticamente o contexto disso em 1 Coríntios, no capítulo 4, ele diz assim: nós somos loucos, no verso 10, por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobre e nós desprevíveis. Até o presente momento sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigando trabalhando com as nossas pastores. Aqui é para pastor, esse é pastor Paulo. Nos afadigando, trabalhando com as nossas próprias mãos, não é mães não. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. E até agora somos considerados como estrume, como adubo e como lixo do mundo. E eu fico me perguntando, este homem, como ícone que é, que se sobressai, né, nesse ministério que ele chega por último e passa a ser o primeiro. Não é bonito? Quando você chega atrasado, chega por último, e de repente você reverte essa situação. E ele não tinha vaidade pessoal, porque em Coríntios, lá no capítulo 10 de Coríntios, ele diz assim: eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Coríntios 9, verso 10, parece, ele diz assim: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu fui perseguidor da igreja. Todas as pessoas que eu conheço, que elas são relevantes, não porque elas estão nesse brilhantismo de TV e rádio, não, isso daí para mim não impacta a minha vida, de maneira nenhuma. Pelo contrário, alguns contatos que eu tive com eles só me deu tristeza mesmo, entende? Porque eu costumo dizer que eu, no serviço público, queria ter o que eles buscam com a Bíblia, com o Evangelho. E de repente eu larguei tudo para crer no Evangelho. E depois eu tinha um conflito interior. Espera aí, isso daí eu ia conseguir lá no serviço público, entendeu? Mas quando Jesus vem e abraça-me, né, por efeito da intercessão dessa mulher que vai no juiz, e o juiz se faz de carrancudo e diz: não vou fazer justiça para você. Esse Zeca seu, que sou eu, não gosto nem de falar esse nome,
esse cara não vale nada, é um perdido, ele tem que morrer. Mas ela falou, não, senhor, o senhor pode fazer ele, como está lá em Coríntios 16, alegramos-nos com a vinda de Fortunato. O senhor pode colocar ele na tua palavra e tirar, né, esse pseudônimo aí, entendeu? Essa injúria, e fazer dele teu. E foi justamente isso. E Deus, como aqui, o Paulo vai dizer, ele não fará justiça a você, embora demorado, tardio. Porque a gente, na eminência das coisas que temos, né, apressado que somos, nós já queremos as coisas para ontem sempre. Esse é o nosso grave problema. Nós queremos que, quando nós clamarmos, como está lá no 65 do Isaías, né? Eu gosto desse texto do Isaías, né? Deixa eu ver se eu encontro, se tem Isaías na minha Bíblia, né? Então, ele vai dizer assim, no verso de número 24, e será que antes que clame, eu responderei, estando ainda eles falando, eu ouvirei. Nós gostamos muito disso, só que existe esse período, onde parece que ele se faz, nessa ilustração, como esse juiz. Parece as nossas autoridades, né? Não temem a Deus e não respeitam os homens. E de muitas nações que estão por aí, que não precisavam estar invadindo os Estados Unidos ou o Brasil. Estava vendo uma nota de um político de Roraima, pedindo socorro ao estado de Roraima, porque 60% das crianças que nascem lá é tudo da Venezuela. Entendeu? Os presídios lá, 60% é venezuelano que estão lá fazendo, né? Porque quando a barriga do venezuelano fica lá nas costas, ele vira como a gente, um bicho. E aí você quer, né, entrar no primeiro mercado e pegar picanha, né, e fazer um churrasco, essas coisas todas. A semana passada mesmo eu vi um documentário com respeito a isso. Então, se esses governos, eles fossem de Deus, não fosse um juiz como esse, mas infelizmente, por causa do pecado do povo, que está nesse mesmo versículo aqui, o versículo 65, aliás, o capítulo 65 de Isaías, porque eles viraram as costas para Deus, Deus colocou, e isso é Paulo que escreve lá no capítulo 13 de Romanos, toda a autoridade, o trope ganhou de novo, porque está lá, Romanos 13, vem de Deus. Toda a autoridade vem, o Biden veio de Deus, o Fernando Henrique veio de Deus, o Lula veio de Deus, o Bolsonaro veio de Deus. Se eles foram bons ou não, não é eles, é você. É o povo no geral. Porque Deus gostaria de abrir o seu celeiro e derramar abundantes bênçãos na nação. Quando eu vejo que o nosso país está colhendo, está com uma colheita sobrenatural até, eu louvo a Deus. Por quê? Porque eu conheço o Brasil. E eu vejo que o Brasil, ele é aborrecedor de Deus. Poucas pessoas na terra são tão aborrecedoras de Deus como o brasileiro. Entendeu? Que eles fazem questão de desprezar este livro. Não se iluda com as igrejas superlotadas que estão aí, que eu chamo de movimentos. Até hoje uma filha minha mandou, né, uma foto aí de uma igreja, e eu olhei só assim e agradeci a Deus, né, dela encontrar lá em Alphaville, né,
Essa igreja, espero que seja uma boa igreja, porque hoje é assim. Você precisa saber, é uma boa igreja? Qual é a boa igreja? Boa igreja é aquela que fala para você dos caminhos de Deus. Que diz para você que a sua oração, você não vai simplesmente acender uma vela ou ir na encruzilhada fazer um despacho e as coisas vai acontecer no outro dia na sua vida. Não, você tem que ralar. E Deus precisa ver aqui o seu coração, mano. Para que você quer, como na mensagem passada? Quando você quer uma coisa para glorificar o nome dele, ele é o primeiro interessado em te dar. Experiência própria. Ele é o maior interessado. E como ele diz, abrir o seu bom tesouro e derramar bênçãos de abastança. Poucos de nós temos esta bênção na terra. Poucos de nós temos. Mas por que não temos? Porque Deus, Isaías 59 diz, as minhas mãos não estão encolhidas, mas as vossas iniquidades, brasileiro, as vossas iniquidades, Isaías 59 diz, fazem separação entre Deus e você. E você, separado de Deus, você vai para onde? Para onde você vai? Ainda ontem fui lá no hospital e vejo lá aquela multidão de gente, assim como lá no laboratório para fazer exame, até brinquei, né? Sábado retrasado, falei, parece que eu estou no aeroporto, esse pessoal todo bem trajado lá, né? Tudo bem, diferente lá de São Mateus, tudo bem trajado. Eu falei, poxa vida, estão esperando o embarque. Parece que vão viajar esse negócio. Não, é um bando de gente tudo doente, que estão lá disfarçando lá, por ser mais classe média, estão disfarçando lá as suas mazelas e as suas dores. A não ser que faça como eu. Se acontecer como eu, então, dando essa ideia, vai ficar gemendo a noite inteira. Gemendo a noite inteira. E eu sou patife para dor. Imagine um cara como eu, com uma formiguinha me picando. Eu fico, mas o que é? Todo mundo suporta até o ferrão de um marimbondo, que é o bicho que dói quando ele pica. Mas eu não, diferente, fica naquele é o meu caso. Então, quando eu os vejo, eu sempre digo, à noite a igreja vai estar vazia. Mas amanhã isso daqui vai estar superlotado também. E você suplicando um atendimento. E você querendo um medicamento para aliviar as suas dores. Aí eu sempre pergunto, se eu sou Deus e eu vou aliviar a sua dor, depois que eu aliviar a sua dor, o que você vai fazer? 99% dos que estão lá, tanto no classe média como aqui, eles vão para a gandaia. Eles vão para aquilo que lhes dá prazer. E o que lhes dá prazer? Paulo vai escrever em Gálatas, o prazer da carne. É aquilo que satisfaz. É aquilo que faz eles vibrarem. E eles não percebem que essa indiferença, eu não sei se essa mulher, ela viveu indiferente às coisas de Deus. Eu sei que o Senhor fala aqui que ela tem uma necessidade que está, obstruída para ela. Mas ela aprendeu como Paulo, não paro, não desanimo. E ela bate na porta desse juiz para dizer para ele, eu vou infernizar a sua vida. Eu vou, estar aqui diuturnamente, se você não me atender. É essa determinação que Deus quer que eu tenha. E você tenha também. Entendeu? Para que, se não, presta atenção, se você não tiver o atendimento que ela teve, quer dizer, se você não tiver o atendimento de Deus, você vai procurar outros meios para ser atendido. Porque você tem uma necessidade que precisa ser suprida. Só que aquilo que veio, que não é para te matar, vai te matar.
Por quê? Porque você vai ficar mais encarqueirado, porque você foi buscar no médico, no advogado, na justiça, nas autoridades, você foi buscar no banco, no agiota, e de repente a sua situação está mais caótica ainda. Então Deus está incentivando você a acreditar nas misericórdias dele. Deixa bem que Jeremias vai dizer lá em Lamentações 2, diz: as misericórdias do Senhor é a causa de eu não ter morrido. Deus não está doente, Deus não está endividado, Deus não está sofrendo, Deus não está abandonado nas ruas, como a gente vê essa sociedade toda. É triste porque eu paro para conversar com elas. E, pasme, a maioria dessas pessoas que estão em estado de rua, nas marquises, nas calçadas, nas sarjetas, elas já fizeram parte desse círculo aqui, ó. Elas já foram da igreja. Mas em determinado momento, achou que o pastor não era aquele cara legalzinho. Eu costumo dizer que eu não estou aqui para ser legalzinho com você. Aliás, eu não sou legalzinho nem comigo. Porque o maior inimigo meu chama-se Fortunato, sou eu mesmo. E se eu der mole para esse cara chamado Fortunato, sabe o que ele faz comigo? Ele me lança no inferno. Então eu tenho que crucificar todo dia ele. Aí você quer que eu traga uma mensagem para dizer que você é bonitinho, coitadinho, você precisa de fato ir dormir daqui a pouco, que Deus amanhã vai abrir os horizontes, uma nova aurora. Você vai ver o seu alvorecer, como é que vai ser? Se você não clamar e não crer nele, amanhã o seu estado é mais crônico ainda. Então você não pode dormir, como Paulo escreve em Efésios 4, dormir com o mal de ontem. Mas a gente vai, entende? Ainda conversávamos, eu e minha mulher, com uma pessoa dizendo: se você continuar desse jeito, o seu coração vai azedar, a sua alma vai ficar enferrujada, você vai sofrer tudo isso. E a pessoa não consegue liberar perdão. Quando você não libera perdão, é porque você não conhece esse juiz. Que ele vai te atender. Ele vai te atender. Por quê? Porque é persistente. Você é incisivo. Você não, entendeu? Eu vou arrumar de outro jeito. Eu já pedi até para o pastor orar por mim, né, o caso da Laone, já pedi até para o pastor orar por mim, e não resolveu, eu vou arrumar de outro jeito. É esse outro jeito aí que o pessoal arruma lá, que dá ruim. Dá ruim. Se Deus não ampliar os seus horizontes e abrir as portas, e quando Ele faz, querido, Ele traz a estabilidade que só há nele, a segurança que só há nele. Agora, se você buscar subterfúgios, se você buscar outros parâmetros, pode até ter algum certo socorro, mas daqui a pouco vem como cartão de crédito, vem a fatura. Não é gostoso comprar com cartão de crédito? É gostoso, você vai lá, tira até, e vai lá e soca lá na cara da pessoa do caixa, e aí você pega aquela sacola brilhante lá, né, do Armani, né, sei lá, estava lembrando da carreira lá, e leva bonito para todo mundo olhar, que você não comprou no Zélio, você comprou naquele shopping lá dos Jardins, né? Qual que você trabalhou mesmo? Guatemi, né? Comprei no Guatemi. Eu falando para vocês que há 15 anos atrás eu fui lá para pegá-la, aí eu vi um sapato, R$3.000 há 15 anos atrás, um terno, sei lá, custava minha casa. Eu falei, não, eu vou pegar lá no Aricanduva mesmo. Entendeu? Então, aí você sai mostrando aquela sacola toda e tal. Só que 30 dias depois, bate na sua porta aquela fatura. É quando você vai buscar socorro em outro que não seja esse daqui. Então, o meu conselho e orientação é: busque em Deus. Saiba que Ele é o único.
que é o caminho. É o caminho da vitória. É o caminho do sucesso. Todo empreendimento que você sonhar nele, porque João diz tudo que pedir de segundo a vontade dele. Todo empreendimento que você tiver nele, então não tem esse negócio do diabo fazer dar ruim, colocar gosto ruim e terá, não, você não vai. Não, ele pode atrapalhar, isso o diabo faz e Deus permite, só para ver a sua fé, porque ele quer que você insista com o juiz. E aí eu gosto do final de tudo isso, porque nesse texto ele vai dizer que você, sair até do texto aqui, ele vai dizer até que você vai considerar essa parábola, porque você vai crer que ele fará justiça a quem é escolhido. Como é gostoso ser escolhido, não é mesmo? Você vai lá num canil e de repente você vê um cachorrinho, um gato, um animalzinho, e você escolhe ele, abana o rabo para você, e de repente ele aparece na sua casa. Cileide, eu acho que vai fazer isso essa semana. Aparece lá na sua casa, entendeu? Em Catanduva, entendeu? Bem alegrinho, e aí você põe um tapetinho lá, ele fala: encontrei um lugar. Uma criança que está no asilo, por razões que a gente podia, como nós na abertura dissemos, até com dificuldade de crer, hoje não muito difícil, daquelas que abandonam o filho que gera, aí está lá, e você olha com a esposa sempre e escolhe, e Deus passa por aqueles trâmites todos, e de repente você um dia pega aquela criança e traz para casa, e ela vai ter um lar, vai ter alguém que acolhe, abraça, que alimenta, que tem ternura. Eu quando vejo o animal e vejo as pessoas sem criança e só com animal, eu falo: puxa, tanto sentimento de Deus está em você e você está gastando. Eu esses 20 anos eu tive cachorros, perdi agora dia 6, o último. Não é pecado, mas a ternura que você tem, somente no ser feminino, para ela abraçar aquela criança e fazer ela um cidadão, uma pessoa honrada na terra. Pena que hoje nós não temos mais essa consciência no planeta Terra. E aí as pessoas vão arrumar esse subterfúgio e vão se consolar com um bichinho de estimação, esse negócio todo. Quando eu olho para elas, eu sempre digo: você é mais do que isso, menina. Você é muito mais do que isso. É que você está na deriva da vida e você não percebe que os talentos e dons e virtudes que você recebeu dele foi para você transferir para alguém semelhante a você. Mas de repente a pessoa olha e vê que os filhos estão fazendo isso com o pai, com os irmãos, elas ficam desiludidas. Não, eu vou, e de repente, quando pega essa idade aí já vira as costas para o pai, porque aparece um Bruno na vida, e aí tudo é aquele príncipe, que a gente não sabe se é príncipe ou se é sapo, A gente não sabe, Entendeu? Só o tempo que vai dizer se é príncipe ou não. É porque às vezes vem com carruagem, mas é sapo. Vem com aquele cortejo todo, mas só para destruir a menina do sapatinho. Então é um perigo muito grande. Então eu vejo a sociedade dessa maneira. E esse Deus, que ele atende a sua oração, quando você é incisivo, enfático, quando você não abre mão: eu quero o Senhor, eu preciso, Senhor. E não é para eu ser aplaudido, não. É para o teu nome ser engrandecido em minha vida. Eu fico vendo Deus com todas as possibilidades do alto. E ele dizendo: para mim nada é impossível. Para ele nada é impossível. De repente,
eu não tenho saúde, eu não tenho emprego, eu não tenho salário, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma pessoa para amar, para ficar ao meu lado, deitar comigo no travesseiro, entendeu? Sonhar os sonhos paralelos, né? Porque são paralelos, não é mais egoísta como o sonho do solteiro, né? Porque eles traçam um paralelo e de repente Deus está disposto a fazer isso e eu vejo que elas não as têm. Aí eu falo, por que tanta burrice assim? Né? Por que tanta estupidez assim? E alguns são pastores. E eles vêm aqui e eles pregam uma coisa que eles não vivem. Quando eu tive outras chances, né, eu falei, eu não vou para o inferno com Bíblia na mão. E eu abandonei a Bíblia, abandonei a igreja, abandonei o Evangelho, abandonei tudo, porque eu não queria mentir para mim mesmo. Mas eu convivi com pessoas mentirosas. Mentirosas. Ainda sexta-feira encontrei um pastor de 90 anos, e ele está melhor do que o Arilson e o Vitor, entendeu? 90 anos, animado, e o pastor Ezequiel dizendo, pregador, homem cheio do Espírito Santo. 90 anos. A maioria do que nós encontramos no hospital lá tinha 30, 20 anos, mas está tudo podre já está caindo o braço, o nariz. Né? Mas por quê? Porque eles não conhecem esse Deus. E Ele quer abrir o seu tesouro. Nesta noite, vamos falar, Senhor, abre o seu tesouro em relação à minha vida. E eu, a partir deste dia, que eu não sei alguns que vão ver em outros momentos, a partir desse dia, esse dia vai ser um marco na minha vida. E eu vou mudar a minha história. Por quê? Porque o juiz vai dizer, ele ou ela me aborrece, me incomoda. Deus quer ser incomodado. Deus quer que você tire ele do conforto do trono dele, onde ele está adorando, né? Fazendo outra coisa, outro trabalho. De repente ele escuta que você aqui na terra, você se inclinou para contactá-lo. E ele vai parar com tudo para atender você. Vamos ficar em pé e vamos orar? Soberano, eterno e poderoso Deus que está nos céus, neste nome sublime, excelso, que é o nome de Jesus, eu oro, quando mais uma vez, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Senhor, entre ouvir e obedecer a uma distância, Senhor, milenar, quilométrica, transcendental. Agora dá a fé que a nossa vida precisa, para que a história da nossa vida, se como desta viúva, que não tinha justiça, Senhor, comece a existir a partir de hoje. Eu repreendo toda incredulidade, toda dúvida, toda barreira, todo obstáculo. Eu digo, saia todo impedimento e mal, em nome de Jesus.